Alô, amigos do Sport TV, alô, amigos Premier, falamos ao vivo do Maracanã, Fluminense e Flamengo. A torcida não comparece em grande número, temos muitos torcedores chegando agora ao Maracanã. São as emoções do Campeonato Brasileiro, temporada 1997. O Fluminense confirmado tem o Wellerson, número 1, André 2, Lima 3, César 4 e Jorge Luiz, número 6, Paulo Roberto 5, Leandro 10, Ian 11, Nildo, número 8, Rony 7, Paulinho McLaren, número 9. O Flamengo, Klemer 1, Fábio Baiano 2, Júnior Baiano 3, Luiz Alberto 4, Gilberto, número 6, Jamir 5, Evandro, número 8, Iranildo 11, Lúcio 7, Renato 9, Sávio, número 10. Técnico Paulo Autuori. Apita Fluminense e Flamengo, o paulista Flávio de Carvalho, os auxiliares cariocas, o primeiro auxiliar Paulo Jorge Alves, Hilton Moutinho, o segundo assistente. Bola rolando, começam as emoções do Fla-Flu, saída do Flamengo. Gilberto perdeu para o Nildo, o substituto do irmão dele, Nélio. Derrubado o Rony. A torcida do Fluminense está muito empolgada, pelo menos nesse início de jogo. Leandro. Lima, muito amigo do Renato, prometeu hoje parar o seu parceiro. Amigos, futebol à parte, né? Nildo tocou de primeira. Paulinho. Fluminense vem para o seu primeiro ataque. Nildo na linha de fundo, o cruzamento. Rony bateu, perdeu! Com menos de um minuto, o Fluminense perde uma belíssima chance. Reveja, Rony chutando mal. Atuou muito bem no Campeonato Paulista e não vem mantendo o nível das suas atuações nesse Campeonato Brasileiro. Flamengo 0, Fluminense também 0. Falta a favor do Flamengo. Jogadores do Fluminense reclamam, cercam o juiz. Falta do Jorge Luiz. O Ian está revoltado, cartão amarelo para ele. Minutos no primeiro tempo. Fluminense continua com 10. Cobrança fechada, o Wellerson. Uma bola muito perigosa. O Wellerson empurrou o Renato. Renato caiu. Pênalti. Pênalti marcado. Cartão amarelo para o Lima. Pênalti a favor do Flamengo. Esse jogo não vai terminar bem. Como eu falei, ainda não tínhamos chegado a 10 minutos e ele já tinha perdido o pulso do jogo. Pênalti a favor do Flamengo. O Wellerson empurrou o Renato, depois o Lima chegou, empurrou também. Pênalti marcado. Flamengo já fez um gol de pênalti no campeonato, gol do Romário. Que desastre essa arbitragem, hein? Ele agora tira o cartão, ameaça e não mostra. Vamos rever o lance. O Wellerson chega, dá um empurrão no Renato. O Lima também chega empurrando e o Renato cavou, valorizou um bocado. É uma infantilidade do Wellerson empurrar o Renato dentro da área. É um negócio inadmissível. Sávio na cobrança. Sávio contra o Wellerson. Pênalti a favor do Flamengo. Sávio para fora. Perde o pênalti, Sávio. Bateu para fora o jogador do Flamengo. Que jogo, Noronha! Que podia ser muito melhor se não fosse esse indivíduo de amarelo que está no meio do campo. Ele está estragando o jogo que começou muito bom. Flamengo 0, Fluminense também 0.
Flamengo tem um a mais. Foi expulso o Leandro do Fluminense. E o Paulinho McLaren avisou o técnico Carbone que o André não pode continuar no jogo. O Dirceu está aqui no aquecimento. Paulinho. E naquele lance o Júnior Baiano não recebeu nem o cartão amarelo. Uma solada na perna do adversário. Paulo Roberto. Impedimento do Nildo. Flamengo 0, Fluminense também 0. Cobrança de escanteio. Evandro. Iranildo. Está fazendo uma grande partida o Iranildo. Júnior Baiano. O Ellerson. Insiste o Flamengo. Fluminense todo recuado. O Flamengo vem na pressão. Ian. Mas a bola fica com o Rony, o contra-ataque do Fluminense é perigoso. A bola para o Paulinho, vai ficar cara a cara. Paulinho tocou fraco. Klemer fez a defesa. Cada um perdeu um gol, né? Meio sem jeito, né? Rony, sempre com muita velocidade, com muita disposição. Paulinho McLaren, ficou cara a cara, bateu. Klemer, olha o Rony, insiste o Fluminense. Nildo. Luiz Alberto salvou. Como eu disse no início, a falta de um cabeça de área criou um corredor ali no Flamengo. O Flamengo tem 11 contra 10. E todos os contra-ataques pelo meio são perigosos por parte do Fluminense. Nildo, bonito drible, tentou colocar, botou sobre o gol de Klemer. Aí o Nildo, jogador que veio do Porto de Caruaru para o Fluminense, já passou pelo Guarani de Campinas. Aliás, por falar em Guarani e Goiás, 2, Guarani 0. Gol de Alex. Gilberto. Sávio. Flamengo bola. Evandro. Jamir. Iranildo. Paulinho McLaren virou o lateral esquerdo. Fábio Baiano. O cruzamento para a área, a tentativa do pequeno Evandro. A sobra é do Paulo Roberto. Lançamento para o Rony. O Fluminense vai jogar assim. Em lançamentos para o Rony. Vai ser difícil conseguir chegar ao gol. Acho que quando o Fluminense saiu tocando a bola, chegou mais fácil. Agora, Jorge realmente, Luiz. com um homem a menos, tocar a bola é difícil, né? Ian. Mas está conseguindo aí. Jorge Luiz. De novo Ian. Flamengo 0, Fluminense também 0. Paulo Roberto. Tentou cavar a falta, não conseguiu. Evandro. Este é Sávio. Gilberto vem no apoio. Renato espera na entrada da área. Evandro girou, protegeu, caiu. Bola para o Ellerson. O Sávio já perdeu um pênalti e o Leandro do Fluminense foi expulso. Ian. Tome lançamento para o Rony. Chega antes Júnior Baiano. Klemer. – 39 minutos no primeiro tempo. Jamir. Iranildo. Evandro. Lúcio. Daí para Gilberto.
Bateu pro gol, o Wellerson faz a defesa. Luiz, deixa eu aqui conversar com o técnico Paulo Autuori. E Paulo, apesar do pênalti perdido, o Flamengo domina o jogo, mas você a todo instante reclama com o jogador. Tá ligado, não é pensar porque estamos com 10. Agora que a gente vai, pô, o time tá bem, desde antes da expulsão do ano do pênalti, tava bem, tomando conta do jogo. Precisa fazer gol, pô. Os gols, várias oportunidades, não fizemos. Noronha. Os dois tiveram oportunidades. É claro que o Flamengo tem mais, tem um homem a mais em campo. Não está sabendo aproveitar este homem a mais, porque não está sabendo se distribuir em campo para tocar a bola e envolver o adversário que tem 10. Mas é claro que tem, mas de qualquer maneira as oportunidades... Olha o Fluminense aí. Olha o Rony. Sempre ele, já na grande área, busca espaço para o cruzamento. Gilberto. Que categoria! Flamengo 0, Fluminense também 0. Lúcio. Temos quase 41, 0-0 aqui no Maracanã. Fábio Baiano. Tem a marcação do Jorge Luiz. Iranildo. Evandro. Tiro de meta. O próximo jogo do Fluminense será contra o Atlético Mineiro na quinta-feira que vem em Belo Horizonte. Esse jogo pode ser realizado em São Luís do Maranhão, dependendo do acerto dos dois clubes. Fora o Leandro que foi expulso, o Fluminense já também perdeu César e Ian, que receberam o terceiro cartão amarelo. Nesse jogo o Fluminense pode finalmente, quem sabe, estrear o zagueiro Adriano. Tiro de meta. Vamos ver alguns jogos em andamento pelo Campeonato Brasileiro. Bahia 0, Paraná 1, gol de Osmar. E o Curitiba faz 1-0 no Grêmio. Daqui a pouco você vai ver o gol do Curitiba. Chegamos a 42 minutos no primeiro tempo. 0 num Fla-Flu com muitas emoções. Gilberto com muito espaço. Sávio com a sobra. Ele gira. Fábio Baiano. Cruzamento para a área. A bola passou pelo Lúcio. Paulinho McLaren lançando o Rony de primeira. Que beleza de bola. Rony, do jeito que ele gosta. Já botou na frente. Não tem muito ângulo. Cortou para o meio. Rony bateu. Gol! Insiste o Fluminense com o Ian. A bola não saiu. Grande jogada do Rony. Reveja, ele colocou com consciência. Mas não caiu no pé bom dele, né? Não caiu no direito, caiu no esquerdo. Ele tocou mal. Então pra você ver que o Paulo Autuori não tem razão naquilo que ele disse, não. Olha aí. Kleber! Muito atento o goleiro do Flamengo fazendo uma grande defesa. Olha, atento foi o toque. A percepção de tocar de primeira, vendo que o goleiro estava mal colocado. Essa foi a grande jogada. Tá aí o Kleber, o melhor goleiro do último Campeonato Brasileiro, defendendo a Portuguesa. Noronha, que grande jogo! Jogaço, pena que esse árbitro estragasse. Nildo. Renato faz a proteção. Sai jogando o Fábio Baiano. Iranildo. André na bola. E o último toque foi do Iranildo. O juiz dá para o Fluminense. – 44 no primeiro tempo. Rony. A bola não saiu. O Fábio ficou reclamando. O Rony já na grande área. Rolou para o Paulinho. Gol! É do Fluminense. Gol contra. Luiz Alberto contra. Numa grande jogada do Rony. Luiz Alberto faz contra. Se precipitou, a bola chegaria no Paulinho. Luiz Alberto tocou para trás. Gol contra. O Fluminense faz o primeiro. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Gol contra, Noronha.
Primeira desatenção aqui do lado esquerdo na reclamação da bola que não havia saído. O jogador do Flamengo reclamou, o lance continuou. Fábio Baiano reclamou e a bola não havia saído. Segunda precipitação do zagueiro do Flamengo. Dessa vez, eu acho que o Paulo Torre deve ter se convencido de que ele não tinha razão, achando que o Flamengo teve muito mais oportunidade. Vamos ao detalhe, Bruno Volosh. E 3 jogadores do Fluminense aqui no banco de reserva dos carros do Gabriel, Rogerinho e também até agora o técnico Carbone começam a chorar. Passamos dos 45 no primeiro tempo. Luiz Alberto contra, fez o gol do Fluminense que joga com 1 a menos. Sávio perdeu um pênalti. Pelo menos pelos 45 minutos iniciais, este é mais um Fla-Flu para entrar para a história. Sem dúvida alguma. Rony. Falta no jogador do Fluminense. Aí o Carbone, emocionado, olhando o seu cronômetro. – 46 minutos, impedimento, primeiro tempo. Autoriza o juiz. Começam as emoções do segundo tempo. Aí o Rogerinho, que entrou no lugar do Jorge Luiz, que saiu machucado. Ian. O último toque foi do Rogerinho. A informação que eu obtive no banco do Flamengo, o Renato pediu para sair, assim como fez na partida contra o Cruzeiro, por problemas musculares, um cansaço muscular muito grande. Renato pouco tocou na bola no primeiro tempo. Limitou-se aquela coisa do pênalti, mais nada. Evandro. Tocando com o Rony na correria pela direita. Ainda Rony. Consegue o cruzamento. Paulinho, McLaren não teve domínio. A bola ficou com o Klemer. Iranildo. Sávio. Bateu por baixo. Gol! É do Flamengo! Sávio! Numa falha de Wellerson. Sávio! 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Noronha. Olha, eu acho que o Wellerson não esperava o chute, sei lá. Ele deu um pulo para um lado, quando voltou não dava mais tempo. Veja bem, a bola sai rasteira, mais fraca. E o Wellerson pula muito atrasado. Falhou o goleiro. 1 a 1 no Fla-Flu. Temos 4 minutos no segundo tempo. Sávio, que perdeu um pênalti no primeiro, empata. Paulo Roberto. Rogerinho. Falta a favor do Fluminense. Esse foi o terceiro gol do Sávio no Campeonato Brasileiro. Mais um detalhe com Bruno Volosh. Campeonato Brasileiro 1997. Flamengo e Fluminense. E um gol logo no início do segundo tempo é tudo que o Flamengo precisava. Exatamente. Vai dar a ele agora tempo para buscar a vitória. Mais 40 minutos, um homem a mais, pelo menos por enquanto. Vai dar a ele o tempo necessário para o segundo gol. Resta ao Fluminense tentar se defender. Agora é uma batalha que o músculo, né, aguentar a correria de -1 a partir de 15 minutos do primeiro tempo. É bom lembrar. Falta no incansável Rony. Ian. Paulo Roberto. Paulinho raspa de cabeça para o Rony. Insiste Rony. Escanteio. Como briga o atacante Rony do Fluminense. É impressionante, acredita em todas. A grande figura do jogo até agora é ele, né? Essa é a menor dúvida. Fluminense 1, Flamengo também 1.
Ian cobrando o escanteio. Tá valendo a jogada. Iranildo armando o contra-ataque do Flamengo. Não há impedimento. Não há impedimento. Lúcio, cara a cara, bateu. É do Flamengo. Lúcio vira o jogo. Não havia impedimento. Ele ficou cara a cara e marcou o segundo do Flamengo com calma, com categoria. 2-1 Flamengo, Noronha. O Fluminense foi todo por causa do córner e aí acabou tomando o segundo gol. Aquele gol que eu disse, o Flamengo tinha 40 minutos para buscar. E o Fluminense vai reclamar muito uma falta no Lima, que o juiz não deu, uma jogada em que o Lima caiu. E na sequência tivemos o contra-ataque do Flamengo. Eu achei que aquela jogada não foi falta não, achei que o Lima se atirou. Agora a falha foi todo mundo ir, o Lima inclusive, em busca de um segundo gol. Bruno Veloz. Bem, o Lúcio passa a ser agora o principal artilheiro do Flamengo no campeonato, com 5 gols em relação ao Fluminense. Um abatimento completo no banco, desde o técnico Carbone a todos os jogadores. O Flamengo vira em 7 minutos no segundo tempo. Temos agora 8 minutos. Flamengo 2, Fluminense 1. Voltou bem planificado para o segundo tempo, para resolver o jogo logo, conseguiu. Olha aí. E vem mais Flamengo. 2-1, chute cruzado, pegou no Lúcio. Tiro de meta para o Wellerson. Rogerinho na reposição. Flamengo 2-1. Reversão. Luiz. Claro, ele andou, saiu do local exato da lateral. A ordem é reverter. Bruno. Deixa eu aqui conversar com o técnico Paulo Autuori. E, Paulo, você diria que o teu time conseguiu fazer só em 7 ou 8 minutos do segundo tempo que não fez no primeiro tempo? Claro. O time estava bem no primeiro tempo. Acho que, na minha perspectiva, fazendo um belo jogo. Só a coisa que eu não posso admitir é quando parece que as coisas estão fáceis ficarem 4 jogadores batidos atrás da linha da bola, como ficou no primeiro tempo. Perder jogo a gente vai perder agora, com rigor, com vontade. Vontade nunca faltou, com rigor. Mais atenção. Escanteio para o Flamengo. O Flamengo entrou no segundo tempo para pressionar, imprensar o Fluminense no seu campo defensivo. Passamos dos 10 minutos. O Flamengo virou. Fluminense 1, Flamengo 2. Campeonato Brasileiro 1997. Lê fica na entrada da pequena área, Sávio também. Júnior Baiano fica dentro da pequena área. Bola fechada, o Wellerson. Me pareceu falta do Ian. Exatamente. Nildo. André. Tenta o Fluminense pela direita, na habilidade do André. E o chute sobre o gol de Klemer. Flamengo 2, Fluminense 1. Carbone evidentemente decepcionado com essa virada em 7 minutos. Pode ter sido muito rápida, inesperada pela rapidez, mas era de se esperar que o Flamengo voltasse para decidir o jogo no segundo tempo com um homem a mais. Iranildo. Lúcio fez o segundo gol do Flamengo. Fábio Baiano. Sai jogando Lima. Jamir perdeu e armou o contra-ataque do Fluminense. Nildo. Rony corre, fica o lançamento. A sobra é de Lê, a sobra é do Flamengo.
para a velocidade do Sávio. Chega na frente André. Tiro de meta. O meio-campo Jamir, Luiz Carlos, sabe que não está bem e, apesar de ter o apoio do técnico Paulo Autuori, pode perder a vaga nas próximas partidas. Ele admite que está errando muitos passes e longe de ser aquele Jamir que foi com o Botafogo campeão brasileiro em 95. Ele foi reserva do Benfica sob o comando do Paulo Autuori. Se ficar na reserva outra vez, vai achar até que é uma marcação especial. Ian, 2-1 Flamengo. Nildo, lançamento para o Rony, Júnior Baiano, olha o Rony. Nildo, Rony pede na direita. Nildo fecha pelo meio, Paulinho pela esquerda, o toque para o Nildo de cabeça, para fora. Que bonita jogada. Do Nildo para o Rony, o cruzamento na cabeça do Nildo, o Klemer ficou olhando. O goleiro não tinha a menor ação, hein? Foi deslocado no toque de cabeça. O Fluminense tenta mostrar que não está morto, mas é muito difícil, o jogo fica muito difícil para o Fluminense. 14 minutos no segundo tempo. Flamengo 2, Fluminense 1. Júnior Baiano. Luiz Alberto. Gilberto. Evandro. Lúcio. Passe atrás do Sávio. Gilberto. Chute cruzado, a bola pega no Sávio. E ela acaba com o Wellerson. Este é Ian. André. Falta a favor do Fluminense. Vamos confirmar alguns resultados de jogos em andamento. Bahia 1, Paraná também 1. Criciúma 1, Sport 0. Aqui no Maracanã temos 15 minutos no segundo tempo. Flamengo 2, Fluminense 1. Tá aí o Jamir. Iranildo. Sávio. De novo Iranildo. Pro Evandro. A sobra de Evandro. Tentou um drible. Ganha André. O Fluminense parece mais estruturado. Respira melhor o Fluminense depois dos 2 gols do Flamengo. Depois do susto. Paulinho McLaren. O cruzamento na direção do Rony. É que o Flamengo diminuiu o ritmo também, né? Começou com o ritmo, quando conseguiu o segundo gol, diminuiu esse ritmo. Tá chegando tocando mais lentamente, tentando envolver. E também tá perdendo o último passe em certas jogadas, como essa do Evandro agora. Iranildo. Temos um grande jogo para o Maracanã que encheu de repente. Evandro. Fábio Baiano. Tiro de meta. Flamengo 2, Fluminense 1. Paulinho McLaren perdeu. Sávio, não há impedimento, toque cruzado e a bola não entra. Lúcio chuta sobre o gol do Fluminense. Bateu embaixo dela, olha só. A
aos 18, o Flamengo perde mais uma grande chance. Flamengo 2, Fluminense 1, este é Iranildo. O técnico Carbone já conversa com Gabriel, número 17, atacante. Daqui a no máximo 5 minutos ele está em campo. Gabriel é jogador realmente ofensivo, habilidoso. Carbone vem pro tudo ou nada. A derrota para ele é uma situação muito, mas muito ruim. Lê. Gilberto. Sávio. Falta. De quem? Paulo Roberto, sempre ele. Pelo conjunto da obra, já deveria ter sido expulso há muito tempo. Aí é pela violência de algumas faltas também, pô. Avisou o corpo do Sávio umas 3 ou 4 vezes. Tá aí o Sávio. Falta muito perigosa a favor do Flamengo. Cruzamento, a bola passa pelo Sávio. A sobra é de Iranildo. Fábio Baiano. Passou pelo Paulinho. Mais um cruzamento. Sávio insiste, bola para o Wellerson. Ian. Sai jogando o Fluminense. Nildo. Paulinho. Flamengo 2, Fluminense 1. Você está acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro. Fábio Baiano. O Flamengo tem muito espaço, joga com muita facilidade. Echelê. 20 minutos no segundo tempo. Flamengo vai vencendo, Fluminense 1, Flamengo 2. Ganha Gilberto. Fábio Baiano. César sai da grande área. Fábio Baiano consegue o cruzamento. Olha o Sávio, é só marcar. O Wellerson faz uma grande defesa. Saiu na hora, né? No domínio. Dominou, esperou. O Wellerson saiu na hora e com muita sorte tocou na bola por cima. Mas impressiona a irregularidade do Wellerson. Consegue uma defesa milagrosa dessas e toma aquele gol do Sávio. 21 minutos, 2-1 Flamengo. Wellerson. Escanteio. Aí o Júnior Baiano. Você vê o goleiro do Fluminense, o Wellerson. Lê, mais uma cobrança fechada. O Wellerson tira de soco, tira mal. Domina Paulinho. O jogo aqui no Maracanã não para. E o Gabriel, número 17, entra daqui a pouco no lugar do Paulinho, atacante. Paulo Roberto. Saiu jogando mal o Fluminense, a bola é de Sávio. Evandro. Iranildo. Temos 22 minutos no segundo tempo. Lúcio. Ganha Paulo Roberto. Rogerinho sai jogando com Paulinho. Falta do Ian, que já tem cartão amarelo. Outro que já poderia ter sido expulso há muito. Pelo menos 2 jogadores, eu tenho certeza, não podiam estar em campo. Paulo Roberto e Júnior Baiano. E o Ian, pela repetição e ele está demonstrando claramente o seguinte, que o árbitro não tem peito para expulsá-lo. Entrou o Gabriel. E vem o Flamengo. Sávio com muito espaço pela esquerda. Lúcio espera o cruzamento. Escanteio para o Flamengo. Correu muito, brigou muito o Paulinho. Tá aí o Gabriel, que entrou com a 17. Olha, já aconteceu com o Nélio, já aconteceu com o Paulo Roberto, dessa vez com o Paulinho. Sai cabisbaixo, agora balança a cabeça e não gosta de ter saído.
São os detalhes com o Bruno no gramado ao lado do Paulinho. Falta a favor do Fluminense. Este é Rogerinho. Ian. De novo Rogerinho. Flamengo 2, Fluminense 1. Ian. Paulo Roberto. O toque para o Gabriel. Flamengo 2, Fluminense 1. Campeonato Brasileiro para você. Lê. O técnico Paulo Autuori fará a segunda alteração. Jorginho, número 14, jogador que atua mais na parte defensiva, entra no lugar de Iranildo. Alô! Alô! Agora quem coloca um jogador defensivo é o Flamengo, né? Garantido 2-1. Sávio. Falta dele. Ian. Rogerinho. Torcida do Fluminense ainda acredita. Gabriel. O Corinthians faz o segundo. Aguinaldo marcou o primeiro. O Corinthians faz 2-0 no Vitória. Gol de Donizete. O Corinthians que levou o supervisor do Flamengo, Paulo Agione, essa semana. Paulo Agione vai trabalhar com o Joel Santana. E na opinião da maioria dos jogadores do Flamengo, o Paulo Agione não fez um bom negócio. Vai ter que aturar Neto, Ronaldo e companhia. Por isso que o Joel pediu a contratação dele. Ian. Falta a favor do Fluminense. Fazendo uma correção, o gol do Grêmio foi de Zé Alcino. Flamengo 2, Fluminense 1. Júnior Baiano. Falta do Paulo Roberto, jogo perigoso. Essa semana nas Laranjeiras aconteceu uma pequena desavença entre o presidente Álvaro Barcelos e o vice Edgar Argrives a respeito da contratação de Carlos Germano. Barcelos gostaria de contar com o goleiro, mas o Argrives desistiu, decidiram incentivar o goleiro Wellerson, que disse que sairia do Fluminense se o Germano viesse. Sávio. Temos quase 41 no segundo tempo. Edmundo acaba de perder um pênalti. Seria o sexto dele contra o União São João. Aqui no Maracanã temos 41 no segundo tempo. Flamengo 2, Fluminense 1. Sávio. Bom corte para o meio. Lê. Falta do Lê. Noronha, na questão Wellerson Germano, quem tem razão? O presidente que quer o Germano ou o vice de futebol que prefere o Wellerson? O Germano é mais goleiro que o Wellerson, sem dúvida alguma, tanto é que está na seleção brasileira. Se há a possibilidade de trazer o Germano, o Fluminense sai lucrando, porque fica com um goleiro de alto nível, um goleiro dos melhores do Brasil. André. Falta a favor do Fluminense. Cartão amarelo para Jamir. Outra falta dura. Levou o drible e apelou, né? E só confirmando então, o Fluminense só joga daqui a uma semana em Belo Horizonte ou em São Luís do Maranhão contra o Atlético Mineiro, e o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro domingo em Juiz de Fora às 3 da tarde contra o América de Natal. Vamos agora ao terceiro gol do Coritiba. Cobrança do Ronaldo Luiz, o toque de cabeça, Murilo, a bola bateu na trave, Marquinhos. Gol!
Falamos aqui do Maracanã no Rio, Flamengo 2, Fluminense 1. O André tomou uma pancada do Júnior Baiano no primeiro tempo e agora uma do Jamir. Primeiro tempo uma solada na canela, né? Violentíssima. Vai sair de maca. Agora também foi na canela. 43 no segundo tempo, falta a favor do Fluminense. Paulo Roberto ajeitou com muito carinho, o Ian também está na bola. Aí o Paulo Roberto. Klemer no meio do gol. Paulo Roberto na cobrança, Klemer! Se eu não me engano, a bola desviou. Sofreu um desvio e deu uma queda repentina, olha aí. Lima tocou com a mão na bola. Tá valendo tudo. Tenta o Fluminense no final do jogo. Flamengo 2, Fluminense 1. Campeonato Brasileiro 1997, escanteio. Ian na cobrança. César veio tentar a cabeçada. Flamengo 2, Fluminense 1. Cruzamento aberto. Rony domina. Bateu pro gol. Houve o desvio. Klemer. Quase. Paulo Roberto. O Fluminense tenta uma pressão no final do jogo. Todo o Flamengo recuado. Ian na ponta direita. Cruzamento para a área. Jogadores do Fluminense pedem um pênalti. Bola para o Klemer. Rony, não há impedimento. André. Este é Ian. Rony na entrada da área. Paulo Roberto, houve o desvio. E a defesa do Klemer. 45 no segundo tempo. Noronha, a vitória do Flamengo é um resultado justo? O resultado é justo. Pela volúpia que o Flamengo entrou no segundo tempo, de resolver a partida, resolveu imediatamente. Então o Flamengo fez aquilo que se aconselha a fazer quando o time tem um homem a mais. Partiu para cima, abafou o Fluminense, fez 2 gols, resolveu o jogo e ganhou. Agora, a arbitragem absolutamente irregular, né? Jamir tinha que receber cartão vermelho agora. Vai receber. Aos 45 do segundo tempo, expulso Jamir. Falta desleal no Roger. A falta já foi cobrada. Tenta o Fluminense. Mais um escanteio. 46 minutos no segundo tempo. Flamengo 2, Fluminense 1. Impedimento. Impedimento marcado. Tá aí o Gabriel. Festeja a torcida do Flamengo, um ótimo resultado. O Flamengo chega a 16 pontos em 11 jogos. Já o Fluminense fica com 13 em 15 jogos. Evandro botou na frente, protegeu. Tá valendo tudo. Falta a favor do Fluminense. Campeonato Brasileiro 1997. Edmundo faz o 6º dele. Quando acaba o jogo, o Flamengo vence aqui no Maracanã.